O mês de outubro é um mês muito importante porque é marcado pela luta contra o câncer de mama. Você deve ter visto alguém usando durante todo o mês de outubro e muita gente falando sobre outubro rosa e algumas pessoas utilizando aquele lacinho rosa pendurado, seja no jaleco, no paletó ou até mesmo em sua blusa. Pois é, porque marca uma campanha muito importante que é a luta contra o câncer de mama. E para falar sobre este tema, Outubro Rosa, nós recebemos aqui hoje o ginecologista obstetra, o Dr. Rui Truitz. Dr. Rui, seja muito bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Daniel, agradeço à TV Câmara e a todos que estão nos assistindo aqui. Certo, então vamos falar um pouquinho mais sobre o mês de outubro, Outubro Rosa. Por que o mês de outubro foi escolhido e quando que nasceu o Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa, ele começou em 1990 nos Estados Unidos por uma iniciativa lá para a prevenção do câncer de mama. E era o laço cor-de-rosa. Depois, em 97, houve nos Estados Unidos a primeira corrida da cura. E aí já usando o termo Outubro Rosa. Ele é comemorado no mundo todo, ele é estimulado no mundo todo. E ele estimula a prevenção do câncer de mama, o diagnóstico preventivo, o diagnóstico precoce do câncer de mama no mundo todo. E qual a importância que tem, doutor, de separar um mês inteiro para poder falar sobre essa campanha, fazer essa campanha no mundo todo sobre um assunto tão importante? É o câncer que mais mata as mulheres no mundo inteiro, é o que mais vitima as mulheres. 1.050.000 mulheres por ano no mundo e no Brasil 65 casos novos a cada 65 mil casos novos a cada 65 casos novos a cada 100 mil mulheres por ano. Então, de cada 100 mil mulheres por ano, 65 casos novos. Então, é uma patologia, uma doença que vai vitimar muitas mulheres e não escolhe classe social, de qualquer classe social. Então, a prevenção deve ser feita em todos os níveis, em toda a população feminina. Agora, muita gente pode pensar que o câncer de mama é por uma questão hereditária apenas, é por uma questão realmente que algumas pessoas estão quase que predestinadas a terem. Mas como é que o senhor pode destacar para a gente com relação às causas do câncer de mama? Ele tem um fator hereditário. Mulheres que têm irmãs ou tias, avós, que tiveram câncer de mama, essas têm uma maior predisposição ao câncer de mama, elas têm mais chance de ter o câncer de mama. Então, essas mulheres em especial devem ter o maior cuidado. Em geral, o que se recomenda é que a partir dos 40 anos de idade, toda mulher faça uma mamografia e essa mamografia passa a ser anual. Daniel, para você ter uma ideia, quando você palpa uma mama e a mulher sente o nódulo, esse nódulo já está com 2 a 3 centímetros. 20 ou 30 milímetros, que equivale a 2 a 3 centímetros. Na mamografia, você detecta um nódulo de 1 centímetro, 10 milímetros. Então, é um diagnóstico bem precoce. Um tumor, ele leva 1 ano para dobrar de tamanho. Então, o tumor que aparece hoje com 1 centímetro, daqui a 1 ano ele vai estar com 2, depois com 4 e assim por diante. Então, por isso que a gente recomenda a mamografia a partir dos 40 anos de idade, anual. Certo. Agora, doutor, muita gente fala, ainda existem muitas dúvidas com relação ao câncer de mama, com relação até ao próprio diagnóstico, né? Muitas mulheres ainda têm um pouco de receio, até mesmo com o próprio exame, com a mamografia. A gente até escutou algumas mulheres falando que é um exame doloroso, é um exame que incomoda. Como é que é feito este exame? De fato, ele é doloroso, incomoda, mas conta um pouquinho pra gente. Ele é um exame incômodo, Daniel. Eu tive uma experiência pessoal que eu como homem, tive um nódulo na mama e acabei fazendo uma mamografia, então acabei passando por essa situação. É um exame realmente assim, incômodo. Hoje os aparelhos mais modernos, os aparelhos digitais, já não fazem mais, não se faz mais aquela compressão que fazia antigamente, que era uma compressão maior. Hoje com uma compressão menor, você consegue ter uma imagem melhor da mama. Então, com os aparelhos mais modernos, esse exame ficou menos incômodo. Mas ainda tem um incômodo, mas é muito importante a mamografia. É o exame de screening. A gente tem os exames de imagem, mamografia, ultrassonografia,
ressonância magnética. Esses exames todos servem para a mama, mas o exame de screening, aquele exame que vai fazer o screening na população, ou seja, vai detectar na população, na mulher, o câncer de mama, o primeiro exame é a mamografia. A ultrassonografia, ele complementa a mamografia. E a ressonância magnética também pode complementar, é um exame de imagem importante. Mas o exame de screening na população feminina é a mamografia. A partir de que momento que a mulher, de repente, ou o médico, né, o senhor, por exemplo, pede este exame, a partir de que momento ali ela deve ter uma atenção maior com relação aos sintomas? Apenas um nódulo realmente é sinal de sintoma ou alguma outra reação pode também indicar que existe algum problema? Sua pergunta é muito importante. Se a mulher notar alterações na pele, como se fosse uma casca de mexerica, alterações na pele, ela pode suspeitar de alguma coisa na mama. Ou quando ela faz o autoexame, geralmente após a menstruação, ela faz o autoexame, palpa a mama, às vezes no chuveiro. Se ela notar alguma saliência, algum nódulo, deve procurar o ginecologista. A idade inicial para a mamografia é 40 anos de idade. Porém, nos casos, como você falou, mulheres que têm antecedentes familiares de câncer de mama, mãe, tia, irmã, parentes diretos que tiveram câncer de mama, essas mulheres devem ficar mais atentas. Muitas pessoas já ouviram falar, já viram casos de mulheres com menos de 40 anos que tiveram câncer de mama e às vezes até avançado. Então, recomenda-se a partir dos 40 anos, porém, poderá ser antecipado. O ginecologista poderá antecipar a partir dos 35 anos ou, se ele achar necessário, com menos idade ainda, se tiver algum nódulo suspeito. Os exames de imagem, Daniel, eles são importantes para diferenciar se é benigno ou se é maligno. Através do exame de imagem, a gente tem uma ideia, a gente pode supor que aquele nódulo seja benigno ou pode supor que aquele nódulo seja maligno. E aí partir para outros procedimentos. E muita gente realmente tem essa apreensão, né? As mulheres que passam por essa situação de fazer o exame, é detectado um nódulo, estão lá, fizeram o exame de mamografia e fica naquela grande expectativa para saber se é benigno ou maligno, como o senhor falou. Qual é a diferença? Existe diferença na questão de tratamento, na questão de agressividade do próprio câncer com relação ao que é benigno e maligno? Sim. Geralmente, mulheres jovens, adolescentes, mulheres em torno de uns 20 anos até os 25, você tem, às vezes, nódulos que frequentemente são benignos. A grande maioria são benignos. São nódulos benignos, são os chamados fibroadenomas. E, eventualmente, tem cistos, que são pequenas bolinhas de água, ou, às vezes, grandes bolinhas de água nas mamas. Que podem ser pequenas ou grandes. São bolinhas de água. Então, são cistos. Esses nós consideramos categoria 2. O que é categoria 2? Categoria 2 são cistos e nódulos aparentemente benignos. São aqueles nódulos que você olha pela faixa etária, pela imagem, pelo jeito, pela imagem do nódulo. O ginecologista ou o mastologista, que é o especialista de mama, pode dizer, não, esse aqui tem toda a aparência de ser benigno. Quando há uma suspeita de ser maligno, então, nós já chamamos de 4, o estadio 4, e aí nós dizemos assim, opa, tem que fazer ou uma punção com agulha fina, ou a chamada core biopsia, que seria a punção com agulha grossa, ou a chamada mamotomia, que é um outro exame que também o aparelho passa e faz uma punção no nódulo. Entende? Certo. Estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista. Nosso assunto de hoje é falando sobre o Outubro Rosa, que é o mês onde é separado no ano e no mundo inteiro para o tratamento, aliás, para a prevenção contra o câncer de mama. Estamos recebendo aqui o Dr. Rui Truitz, que é ginecologista obstetra. Doutor, com relação ainda, existe o senhor falou com relação a partir dos 40 anos que a incidência é maior para as mulheres, só que existe um dado agora que cada vez mais jovens também estão descobrindo mais cedo, o senhor também mencionou, com relação ao câncer de mama. Existe alguma mudança com relação ao comportamento, com relação ao que a gente vive hoje, para cada vez mais cedo essas mulheres estarem desenvolvendo aí o câncer de mama? O primeiro fator, Daniel, é o diagnóstico precoce, né? A gente vê assim,
E a divulgação. A gente sabe de mulheres nos Estados Unidos, mulher de presidente dos Estados Unidos que teve câncer de mama. A senhora Bush lá, né, do W. Bush, teve câncer de mama. Então, a gente sabe que a divulgação aumentou. E os diagnósticos aumentaram. É lógico que a vida moderna, com mais agrotóxicos, com uma alimentação com mais agrotóxicos, com uma vida menos saudável, predispõe ao câncer de uma forma geral. Mas a faixa etária do câncer de mama ainda é a partir dos 40 anos de idade. Como eu falei anteriormente, ele dobra de tamanho dos 40 aos 50. A partir dos 50 anos, ele leva 2 anos para dobrar de tamanho. Mas essa faixa, a faixa principal para o diagnóstico do câncer de mama é dos 40 aos 60. Embora, como você falou, eventualmente possamos encontrar mulheres com menos de 40 anos com essa patologia, né? Aí o diagnóstico tem que ser o exame ginecológico anual, a mulher ir ao ginecologista anualmente para fazer os outros exames, o preventivo Papa Nicolau, e também fazer o exame das mamas, a palpação das mamas, o autoexame que ela faz e a palpação, o ginecologista ou o mastologista fazer a palpação das mamas, o exame. Doutor, eu estive lendo recentemente também que, baseado nessa questão, que as mulheres, as meninas hoje, cada vez mais cedo, antigamente quando se falava que a menina passava para a idade de mulher, né, quando tinha ali a primeira menstruação, era ali em torno dos seus 15 anos, 14 anos, até 16 anos. Hoje existem meninas de 10, 11 anos que já estão menstruando. O senhor vê alguma relação com relação a essa diminuição no diagnóstico mais precoce também por parte das meninas? A verdade é que o Brasil ele tem uma grande miscigenação de raças, né? Árabe, japonês, de todas as raças, né? Africanos, americanos. E essa miscigenação faz com que... E a gente vive num país tropical, numa região tropical, né? O subtropical. E aí o clima e mais essa miscigenação de raça faz com que as mulheres tenham uma menarca, que é a primeira menstruação, mais precocemente. Com 10, 11, 12 anos de idade, é a média que a menarca é a primeira menstruação da mulher brasileira em torno dessa faixa de idade. Não tem muito a ver com o câncer de mama. O câncer de mama, como eu falei, é mais na faixa etária mais fértil, né, já da idade fértil, ou pós-fértil, na menopausa ou pré-menopausa. Mas realmente, como você falou, a mulher brasileira, as meninas brasileiras têm uma menarca, têm a primeira menstruação com pouca idade, devido ao nosso clima, e as mulheres dos países frios têm a menarca um pouco mais tardia, com 15, 16 anos de idade, entende? É importante a gente lembrar do Outubro Rosa agora, né? Tivemos aí um desfile agora no Hospital São Francisco de Assis, tivemos um desfile lá de pacientes sobreviventes ao câncer de mama, parentes de pacientes. Frequentemente temos as corridas em São José dos Campos, tivemos corrida, aqui em Jacareí tivemos também caminhada, corrida, sempre lembrando, algumas baladas, né, alguns eventos e alguns prédios, né, no Brasil, em 2002, o primeiro edifício foi Ibirapuera. Foi, então, ficou todo cor-de-rosa. E, a partir daí, todo mundo, o Brasil todo, começou a participar dessa campanha do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é muito importante. O tratamento menos doloroso, menos agressivo. Porque, infelizmente, Daniel, ainda a gente pega no Brasil, em Jacareí, no Brasil todo, e nós vivemos numa região privilegiada, região metropolitana do Vale do Paraíba, mas a gente pega casos já avançados, que ficaram e que, ou por constrangimento, por medo, não chegou ao médico clínico, ao ginecologista, entendeu? O senhor tocou num assunto interessante com relação à prevenção, né? O medo.
As pessoas têm muito medo realmente hoje de ir ao médico, de conversar a respeito sobre o câncer, porque, querendo ou não, quando alguém ouve essa palavra câncer, já associa câncer ligado à morte. Como é que o senhor tem visto essa questão do preconceito, até mesmo com a campanha do próprio Outubro Rosa, né, que tem se destacado bastante, como o senhor disse, aqui na cidade, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, a importância que tem sido a campanha do Outubro Rosa para poder desmistificar realmente o tema, o assunto? Verdade, essa campanha veio a calhar para desmistificar esse medo de fazer o exame, esse medo do diagnóstico. É evidente que a mulher que faz os exames, ela não vai estar livre da doença. Às vezes, Daniel, a gente encontra assim, olha, mas eu vou no oncologista, eu vou no mastologista todo ano, como é que eu fui ter o câncer? O fato dela ir ao médico não quer dizer que ela não vá ter a doença, mas quer dizer que ela vai diagnosticar precocemente uma cirurgia menor, menos invasiva, um tratamento radioterápico ou quimioterápico menor e a cura. Temos a cura, entendeu? E é o principal câncer, é o que mais mata a mulher. É o principal câncer, como eu falei, 1.050.000 mulheres por ano, casos novos. Então, é um número muito grande, muito expressivo. Então, é importante fazer o exame preventivo, fazer a mamografia, fazer a palpação, ir ao ginecologista. Aqui na nossa região, infelizmente, a gente ainda pega tumores avançados, né? Por constrangimento, aquela ideia de que assim, não vou mexer no que está quieto porque eu posso descobrir que vou ter a doença. Isso não é certo. Você tem que, se eu for procurar eu vou achar uma doença. Não. Uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, tem que ir ao médico e fazer um exame para poder, se tiver a doença, curar rápido. Às vezes uma pequena cirurgia, você fica livre da doença. A gente vai falar um pouquinho mais à frente com relação ao próprio tratamento, né? Porque muita gente pensa que o tratamento, os efeitos dele com relação à mulher, mas eu gostaria de falar com o senhor agora ainda sobre com relação à prevenção. Muita gente fala da prevenção, mas quais são os cuidados, por exemplo, na área de saúde, na área alimentar? Existem alguns cuidados que são possíveis para que a pessoa possa diminuir cada vez mais a chance de se obter o câncer? Com certeza, você tendo uma alimentação saudável, você tendo uma vida saudável, atividade física, evitar o sobrepeso, o tecido gorduroso, ele produz hormônio. E na mulher, o tecido gorduroso, então o sobrepeso, a obesidade, o acúmulo produz hormônio, aumenta a resistência à insulina. Então, uma mulher que tem uma vida saudável, que faça uma alimentação saudável, não muito calórica, também não muito gordurosa, ela vai ter uma imunidade melhor. Isso sem contar os nossos enlatados, os nossos embutidos que podem causar câncer gastrointestinal e também diminuir a imunidade para outros tipos de câncer. É sabido que uma pessoa que tenha, que esteja rígida com a parte imune saudável, vida saudável, ela tem menos chance de ter câncer. E se vier a ter também, o tratamento está mais aceitável a ter um tratamento de mais efetividade? A recuperação é melhor, né? Vamos comparar aqui com um jogador de futebol. Um jogador de futebol, quando ele tem uma fratura, muitas vezes em 15 dias ele está recuperado e vai para a fisioterapia, né? Uma pessoa que não é esportista, como nós, assim, eu não sei se você, mas que não é um esportista, você tem uma recuperação mais lenta, o seu metabolismo é diferente, não é? Então, a mesma coisa se vale para o câncer. Se você tem está rígido, tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, você tem uma recuperação melhor, o seu organismo vai reagir melhor e também a mente é importante também, né? O poder da mente, o estímulo para se curar, né? Certo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre este assunto. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é Outubro Rosa, o mês onde a gente fala um pouquinho sobre a prevenção contra o câncer de mama. Estamos aqui recebendo o Dr. Rui Truitz, que é ginecologista obstetra, dando várias dicas e falando mais sobre esta campanha de prevenção que é tão importante. TV Câmara Entrevista faz uma pequena pausa por intervalo e a gente volta já. Continue com a gente.